Olá pessoal, hoje é um assunto sobre geopolítica envolvendo aí esse assunto que é a bola da vez, né? Um assunto envolvendo Rússia e Ucrânia, tão falado e que, claro, precisa aí a gente dar um complemento, espero que colaborar, contribuir um pouco com isso e você dar um up aí na sua cachimônia com relação a tudo isso que está acontecendo e que está envolvendo aí no efeito dominó, envolvendo a economia mundial, enfim, é um assunto geopolítico de extrema relevância. É claro que nós temos que levar em consideração alguns fatores históricos dos séculos anteriores, mas aqui nós vamos abordar esse momento, nessa situação a partir de 1922. Aqui a partir de 1922, a União Soviética ela é criada, aqui claro que é liderada pela Rússia, né? Então a União Soviética surge em 1922 e claro, junto com a União Soviética estava a Ucrânia e já em 1932-33 acontece o Holodomor, que é a grande fome na Ucrânia. Essa grande fome que aconteceu na Ucrânia, ela foi provocada pelo governo russo que liderava a União Soviética. Quando sai Lenin sai, entra Stalin. Stalin entra no poder e provoca o Holodomor, essa grande fome na Ucrânia. E claro que os ucranianos ficaram com isso entalado na garganta. Vamos continuando. Na sequência vem a Segunda Guerra Mundial, acontece a Segunda Guerra Mundial em 1945, onde inclusive a Rússia era aliada dos Estados Unidos, por incrível que pareça, naquele momento, e depois vem aí a cortina de ferro, que após a Segunda Guerra Mundial, então surge ali as preocupações com o avanço socialista da atual União Soviética do período, e claro que os Estados Unidos ali já de olho na expansão capitalista não poderia deixar que isso acontecesse. Então vem aí a famosa cortina de ferro, que era para impedir o avanço socialista e comunista no mundo imperado pela Rússia. E aí, claro, já em 1949, um outro acontecimento bastante importante, que aliás é o que está sendo bastante falado hoje, durante esses últimos dias aí na mídia, né, nas plataformas de notícia em geral, que é sobre a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. O que é a OTAN? É uma aliança militar. Eu até costumo brincar que a OTAN é uma gangue de países, né? Porque eles se aliaram, se juntaram, que é para uma autodefesa, é aquela história, mexeu com um, mexeu com todos. Então é por isso que eu costumo brincar e dizer que é uma gangue essa OTAN, e ela surge em 1949, liderada por quem? Pelo tio Sam, pelos Estados Unidos. Obviamente que isso aí era para fortalecer as nações aliadas dos Estados Unidos e o próprio Estados Unidos e fazer com que o impedimento do avanço socialista soviético acontecesse. Então a OTAN ela surge aqui. Essa aliança, ela causa um desconforto no governo soviético. Os soviéticos não viram isso com bons olhos e logo em seguida, poucos anos depois, 1955, como vocês podem ver, 1955, a União Soviética cria, junto com os países do leste europeu, envolvendo inclusive a parte leste da Alemanha, né, que era a Alemanha oriental, que estava sob domínio russo, domínio soviético. Eles criam um pacto de Varsóvia. Então surge aí um pacto, uma aliança, né, uma outra gangue para combater a gangue da OTAN. Então uma aliança chamada OTAN, uma aliança militar chamada OTAN, uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia. OTAN, Estados Unidos é o grande líder, Pacto de Varsóvia, a Rússia é o grande líder. Vamos lá. Isso, então, a partir desse momento, intensificou a Guerra Fria, essa famigerada Guerra Fria, né? Então, vou falar da Guerra Fria. Intensificou. A partir desse momento, por que intensificou a Guerra Fria? Então, o mundo entra numa corda bamba, como eu quis simbolizar aqui. Você vê que o mundo entra numa corda bamba por conta dessa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos capitalista, não esqueça, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. E veja bem, essa Guerra Fria, por mais que tenha algumas versões sobre a Guerra Fria, a versão que eu prefiro da Guerra Fria é uma guerra de nervos, porque era uma guerra de medo, onde o mundo todo vivia com medo. Então esse medo, esse frio, esse gelo provocado por qualquer momento acontecer uma grande explosão
provocado por uma dessas duas potências, Estados Unidos ou União Soviética, era muito grande, porque os dois já tinham, os dois já possuíam armas atômicas aí de grande intensidade de impacto, e isso causava sim um medo na população mundial. Por isso o termo Guerra Fria. Claro que tiveram alguns acontecimentos no Vietnã, no Afeganistão, enfim, na Coreia e alguns outros pontos aí bem localizados no planeta. Os dois países, Estados Unidos e União Soviética, ou melhor, aqui seria, né, uma organização, União Soviética, eles não entraram em conflito direto, mas passou por momentos bastante tensos. Teve lá a crise dos mísseis lá em Cuba, enfim. Quando chega em 91, o que acontece em 91? Vamos lá, observe aí, fim da União Soviética. Olha só, ela se esfacelou, ela chegou ao fim, e indo ao fim a União Soviética, vai ao fim também aquela gangue chamada Pacto de Varsóvia. Essa aliança militar, Pacto de Varsóvia, ela chega ao fim junto com a União Soviética, veja bem. E aí, volta a linha de ascensão novamente, só sobre a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Então o que acontece? Vocês veem que eu coloquei aqui o mais OTAN, 2000, 2010, a OTAN foi ampliando seu leque de domínio. Então, começou lá atrás com 12 países, bom lembrar, começou com 12 países a OTAN, e chega agora em 2022 com nada mais, nada menos que 30 países. Por isso, essa linha de ascensão, a OTAN, enquanto o Pacto de Varsóvia chegou ao final, a OTAN só cresceu, ela só aumentou sua área de domínio, só aumentou os seus aliados, e claro, sempre liderado pelo Tio Sam, pelos Estados Unidos. Veja bem, na OTAN, ela segue essa linha, né? E, claro, a linha de ampliação aí, a linha de hegemonia dessa aliança militar, já que é a única hoje que está imperando no planeta, e eles, é claro, que vê uma oportunidade a partir de um momento interessante aqui, ó, na Ucrânia, onde principalmente os jovens ucranianos, esses jovens ucranianos, eles queriam que a Ucrânia entrasse na União Europeia. É interessante observar esse ponto, porque a partir do momento que os ucranianos começam a fazer aquele movimento para entrar na União Europeia, já que eles têm muita influência na Europa e praticamente as grandes potências europeias estão todas dentro da OTAN, eles acharam melhor aproximar. E claro que, vendo a Ucrânia, é bom lembrar que a Ucrânia é um dos países mais pobres da Europa, apesar de ter um território bastante rico, mas a economia da Ucrânia não é uma das melhores, e eles vendo essas nações cada vez mais desenvolvidas do restante da Europa, é óbvio que eles pensaram em aproximar mais da União Europeia. Isso não agradou aos russos. A partir do momento em que a Ucrânia pensa em se aproximar mais dos países europeus por conta de poder econômico, por conta também, muitas vezes, de ter uma possível aliada numa investida da Rússia, eles começam essas manifestações. O que acontece em 2014? Em 2014, a Rússia toma a Crimeia. Olha só, vocês estão movimentando, vocês querem aderir à União Europeia? Nós vamos começar a tomar território de vocês. Inclusive, entrou aqui tomando a Crimeia em 2014. Essa região da Crimeia é bastante importante, é uma região banhada pelo Mar Negro, pelo Mar de Azov, enfim, e bastante importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Eles tomaram, e de lá para cá, é claro que as buscas se intensificaram. Os ucranianos não ficaram nada felizes com a perda desse território, com a perda da Crimeia. E de lá para cá, ao invés dos ucranianos só ficarem pró-União Europeia, hoje, qual que é o manifesto deles? Eles são pró-OTAN. E claro que esse movimento da Ucrânia aí a favor de uma entrada, né, requerer a possível entrada na OTAN, e também teve aí uma certa interferência em alguns países da OTAN, o próprio Tio Sam lá, né, tentou ajeitar os pauzinhos para que a Ucrânia entrasse nessa aliança, e tudo isso foi incomodando os russos. Putin, que é o presidente russo, não ficou satisfeito, obviamente, e veio, arrebentou a corda arrebentou,
e deu início a essa guerra que nós estamos vendo aí nos últimos dias, infelizmente. Lembrando que a região da Ucrânia ela é bastante importante, como vocês podem ver, a região da Ucrânia e a Bielorrússia, ou Belarus, ela serve ali de zona tampão, de escudo contra os europeus, principalmente os ocidentais, numa possível investida de entrada em território russo. Então fica ali, aí nessa divisa, facilita para a Rússia, né? Antes de chegar na Rússia, eles teriam que passar ou por Belarus ou por Ucrânia. Se eles perderem essas áreas, mas a Belarus é muito alinhada à Rússia, jamais, pelo menos pelo que a gente observa, dificilmente a Belarus iria se afastar da Rússia. Eles sempre foram muito próximos, é até chamada de Rússia Branca, Belarus. E aí, agora a Ucrânia, se eles perdem, facilita a entrada de, entre aspas, rivais, inimigos europeus no território russo. Sem contar que o relevo também favorece, o relevo daquela região favorece bastante, tudo isso. E aí é onde os russos não veem com bons olhos, ali envolve outras coisas também de recursos naturais, é claro, tem essas questões econômicas envolvidas, mas o principal, o medo da Rússia ali é perder um grande aliado, que foi aliado ali por muitos anos e que teve sob domínio da Rússia, domínio da União Soviética, tanto que quando eu falei de Holodomor, é bom lembrar que milhões, foi quase 4 milhões de ucranianos morreram de fome provocado por Stalin, tá? Durante aquele período ali que já citei lá atrás, né? Então vocês observam que essa proximidade, essa ligação é de muito tempo. E o que a gente preocupa é que, além de tudo, a gente tem que considerar que a Ucrânia é um país que tem como principal parceiro comercial a China e segundo a própria Rússia. Olha só, o tanto que a Ucrânia ainda depende também da Rússia, nesse sentido, até no sentido de exportação e importação de produtos, ou seja, de um comércio próximo. E claro que temos que lembrar que a Rússia também faz parte da Organização das Nações Unidas, ela tem um assento permanente, né, ali entre os membros plenos da Organização das Nações Unidas, da ONU, como alguns preferem, e tem o poder de veto também. Então, olha que a Rússia é um país de grande influência, de grande domínio militar, considerando que entre os países com maior potencial de armamentos, a gente fala de potencial bélico, atômico, é Rússia e depois Estados Unidos. Então veja que são duas grandes forças, duas grandes potências que podem provocar aí uma hecatombe, se caso entrar num conflito entre a OTAN e a Rússia e outros aliados, que a gente não sabe quem seriam esses outros, alguns apostam na China, mas enfim, essa é uma outra história, uma outra situação, mas o que a gente tem que lembrar é que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, que lidera a OTAN, se acontece um conflito de intensidade maior e esses dois países entram aí num atrito, pode sim provocar aí uma calamidade mundial e até o medo, inclusive, é uma nova Guerra Fria, pode-se dizer assim, porque o medo ele existe, está estampado já nos europeus, em parte da Ásia, do Oriente Médio, esse medo está se alastrando, já chegou aqui para nós temos um impacto econômico de imediato, mas pode haver aí um prejuízo ainda maior. Deus queira que não aconteça, que essa guerra acabe por ali. Mas a gente sabe que o passado desse povo aí já mostrou do que são capazes. Lembrando até da frase do Raymond Aron, quando ele fala ali que a guerra era improvável e a paz era impossível. Então, é improvável que essa guerra se intensifique, a paz vai ser possível daqui para frente. Então, essa frase de Raymond ela ainda é muito atual para nós. Mas o que a gente precisa e o que a gente quer é paz, né? É paz o que a gente quer. Pessoal, então, faz seus comentários, dê aí a sua opinião, fala a respeito do seu entendimento, do seu ponto de vista. E muito obrigado aí pela atenção e por ter acompanhado aqui essa explanação. Valeu!